E isso que vou falar agora vale a pena ser escrito. Você não sabe quais são os seus limites. E muitas vezes você age como se não tivesse limites. Então, eu digo para você, você tem algo de especial. Há grandeza em você. E quero deixar 4 coisas claras. Tudo o que tenho a dizer, você já sabe. Se esta mensagem que vou expressar agora para você já não fizesse parte de quem você é, você não estaria me ouvindo agora. Esta é a informação número 1 e é muito importante. Estas verdades já estão em você. Tudo o que eu vou fazer é confirmar, validar e te ajudar a colocar tais conceitos em prática. A segunda coisa é que tudo o que eu vou falar para você, você já ouviu de alguma forma antes. De pessoas gabaritadas e autoridades intelectuais. São conhecimentos do senso comum, só não são praticados na maior parte da sociedade. A terceira coisa é que eu não quero que você concorde comigo e nem quero que você acredite em mim. Só quero que você esteja aberto para algumas coisas que eu vou falar agora. Eu gostaria que você pensasse um pouco, além daquilo que é socialmente permitido. E vou dizer para vocês qual é a minha intenção. Quero que você pense nos seus objetivos. E vou dizer o que vou fazer agora. Todo o meu objetivo é atravessar a sua mente. Este é o meu grande objetivo. E não há nada o que você possa fazer contra isso. Eu vou fazer isso. Veja que a sua tarefa era estar aqui me ouvindo. E a minha tarefa é atravessar a sua mente e entrar no seu coração. Quero que você pense nas metas que você quer atingir. E eu quero realmente desafiá-lo a assumir uma decisão. E que você vai realmente fazer isso. Esta meta se concretizar na sua vida. E eu realmente espero que algum destes objetivos venha honestamente representar a pessoa que você é. Quando eu era adolescente, meus objetivos eram poder me vestir melhor e ajudar com as compras de alimento para dentro de casa. Meus pais precisavam da minha ajuda na nossa recém-aberta empresa e o meu objetivo era poder realmente contribuir com o crescimento da família. Veja que eu estou falando de uma técnica capaz de fortalecê-lo a ponto de não desistir, mesmo quando as críticas e desânimos vierem. É verdade que este conhecimento está na minha família há gerações. E minha mãe foi mestre em passar para mim esta verdade da persistência. Minha mãe sempre dizia: se você fizer a vontade de Deus, não há o que temer, pois Deus sempre quer o melhor para você. E a vontade dele sempre prevalecerá no final. Ela gostava de repetir: Deus sempre vence no final. Escreva isso, por favor. Não é o que você deixa para os seus filhos, mas o que você deixa dentro deles. Não é o que você deixa para eles, mas é o que você constrói dentro deles que fará a diferença. Me lembro que o desejo de enfrentar as dificuldades até o fim sempre foi fomentado em mim pela minha mãe. Mas infelizmente, devido às crises matrimoniais entre meus pais, o meu irmão mais novo não foi criado conosco. Numa idade muito tenra, uma tia minha passou a criá-lo e ele só veio a viver conosco quando eu já tinha 11 anos e ele 8. Mas só na fase adulta percebi o quanto lhe faltou as orientações da minha mãe na sua infância. Certa vez, já formado e estudando para passar em concurso, eu estava muito disciplinado e envolvido com isso há pelo menos 3 anos. Fora o fato de, em toda a minha vida normal, eu ter estudado com afinco, por ser sempre motivado pela minha mãe e inspirado pela minha avó Conceição. Um dado dia, meu irmão ligou para mim e disse: Christoph, essa coisa de estudar para concurso está sendo cansativo demais para você. Eu nem acho que há muita honestidade nestes processos, dizia ele.
Penso que você deve parar com isso e se dedicar só para as empresas privadas, que já é o seu forte. Interessante foi que em apenas 3 meses depois eu fiz a primeira prova, em que passei para o meu primeiro concurso de maior destaque. E hoje meu salário é um dos maiores do Executivo no Distrito Federal. Faltava apenas 3 meses para alcançar a realização de um sonho. Nunca deixei de atuar com empresas, mas fazer parte do governo é um privilégio que poucos têm acesso. E quase desisti desse sonho por uma simples frase do meu irmão. Se dentro de mim, minha mãe não tivesse construído toda uma plataforma de resistência, eu teria desistido. E hoje sou eu que o motiva para continuar a estudar e lutar pelos seus sonhos. Não podemos ter medo ou desacreditar, pois o nosso sonho é possível. Hoje atuo com adolescentes em situação de rua no Distrito Federal. E meu trabalho está em motivá-los e encontrar atividades que os façam ter o prazer de crescer e se desenvolverem. Amo o que faço, pois tenho descoberto que não há crise capaz de nos impedir de vivermos nossos sonhos. Até bem pouco tempo atrás, pude participar da formação de um jovem que literalmente nasceu na rua e usou todo tipo de droga, mas hoje está atuando no teatro e cinema como dublê e técnico de som e imagens. Não há sonhos demasiadamente grandes. O que existe é a nossa disposição e compromisso em fazer algo ou não fazer. Mas a coisa difícil de todo esse processo foi estabelecer para muitos dos meus colegas de trabalho que era possível para aquele garoto, que uma vez foi um drogado e traficante, vencer e ser um profissional respeitado. Me lembro quando certa vez conseguimos um curso de dublê cinematográfico para aquele adolescente estudar em São Paulo, e muitos dos servidores públicos que comigo atuavam, inclusive parte da minha chefia, comentaram que tal esforço seria em vão e que pagar uma passagem de avião para o garoto fazer o translado Brasília-São Paulo, assim como conseguir um lugar para ele ficar, seria trabalho demais e o resultado seria inexistente. Como sou feliz em ter ajudado a provar para todos aqueles críticos que eles estavam errados. É possível viver o seu sonho. Muitas vezes pode lhe faltar algum apoio ou estrutura, mas nada que possa lhe impedir indefinidamente. Se você insistir e lutar para alcançar as suas metas, faça o que lhe dá prazer, encontre prazer no seu trabalho e alcance resultados, se apaixonando pelo seu trabalho. Muitas pessoas fracassam na vida porque elas precisam de um mentor, elas precisam de um pouco de coaching e nunca buscam tal ajuda. Repita comigo, por favor. Você precisa de um pouco de coaching. Veja, você não consegue ver o retrato quando você faz parte da imagem. No nosso livro Guia Judaico sobre Administração Financeira, explicamos muito sobre como podemos ser assessorados e aconselhados. Falamos da importância de montar uma equipe de amigos e familiares, onde cada um esteja disposto a ajudar uns aos outros. Para todos que adquirem nosso material, é oferecida uma consultoria gratuita por meio de e-mails, onde você vai se comunicar com nossos parceiros e estabelecemos um pacto de aconselhamento mútuo, estratégias de fortalecimento financeiro, tanto no nível pessoal como no nível familiar e corporativo. Entre amigos é descrito no livro. Vou mostrar para você alguns cenários. Primeiro, no nível pessoal. Imagine que você ganha R$1.000 por mês e decide separar 10% da sua renda para a sua autonomia futura, como uma estratégia simples de investir R$100
por mês, colocando a maior parte do seu dinheiro no Tesouro Nacional e cerca de 30% em empresas sólidas no mercado. É facilmente possível ter um rendimento mensal nos seus investimentos de mais ou menos 1,4%, 1,5% ao mês, o que se traduz em mais ou menos R$250 mil em 20 anos. Isso significa que, com R$100 bem investidos, você terá como se aposentar ganhando mais de R$2.000 por mês em apenas 20 anos, e não os 35 anos para homens e 30 para mulheres, que está previsto na legislação do INSS. Lembrando que tudo indica que esses prazos vão aumentar devido à incompetência do governo em gerir estes fundos. Aí você pode perguntar, mas como vou investir? E em quais empresas? Por isso temos um livro. E por isso temos um sistema de aconselhamento mútuo e contínuo. Porque a economia normalmente vai se adaptando e se modificando. Eu cheguei a ganhar um bom dinheiro com certas ações, até recentemente, mas por estar em constante estudo e em conversas com parceiros especializados, pude sair de determinadas empresas antes delas sofrerem perdas importantes. O livro Guia Judaico sobre Administração Financeira nos proporciona isso, técnicas de controle dos gastos e de como continuar estudando para nos aperfeiçoarmos constantemente. São exemplificadas em nosso material de estudo, mas é a motivação constante de todas as equipes na internet que nos ajuda a colocar estes conhecimentos em prática. Mas isso não é só. O que é um grupo financeiro e as suas vantagens? Também aprendemos como estabelecer grupos de confiança com familiares e amigos. Aprendemos a poupar e nos preparar para as crises em equipe. Os judeus aprenderam a fazer o uso disso, de uma quantia chamada capital insignificante, onde cada parceiro decide poupar em grupo uma quantia insignificante por mês. E após alguns anos, o resultado de tais rendimentos será usado para abrir as empresas uns dos outros ou socorrer alguém de uma dificuldade. E o componente do fundo em crise, no caso a pessoa, não terá que pagar juros ao grupo, pois já foi ajudado com os juros de tais rendimentos. Imagine uma equipe, por exemplo, de 15 amigos, onde cada um decida ajudar com um valor insignificante, digamos R$15. Se o mesmo cálculo já exposto for aplicado em investimentos seguros, tal equipe em apenas 15 anos terá um montante mínimo de mais ou menos R$234 mil, um rendimento mensal de quase R$3.000 e um valor capaz de ajudar qualquer um dos membros em concordância com todos em alguma dificuldade ou iniciando algum negócio. O meio de que esses membros julgarão se aquele componente receberá ajuda ou não será avaliar se ele prestou contas dos seus gastos, se ele pediu conselho de como usar melhor o seu dinheiro, se ele mostrou relatórios de estudo e ele está crescendo intelectualmente na sua área. Uma experiência que em apenas 10 ou 15 anos pode fazer uma grande diferença num grupo de pessoas que você ame e queira ver felizes e protegidos. Claro que fazer estas coisas não é fácil e toda uma metodologia é necessária para desenvolver tais práticas. E por isso estamos disponibilizando o nosso livro, com toda uma consultoria de vários parceiros, para ajudar as pessoas na concretização destes possíveis sonhos. Mas alguém pode dizer, e se alguém no futuro roubar o grupo? Claro que é possível, mas perceba, os valores usados são insignificantes, onde a maioria de nós costuma dar tais quantias até de esmola na rua, durante um mês, e que tal esforço pode ser reiniciado. Já a pessoa irresponsável que cometeu tal crime será punida com a exclusão de uma proteção de amigos,
que vai muito além de uma simples contribuição financeira. O que queremos é mostrar como um grupo de pessoas interessadas em ajudar umas às outras está muito mais habilitada em proteger e desenvolver seus interesses do que pessoas isoladas e sem metodologia de desenvolvimento interpessoal. Uma coisa que descobri é que às vezes você precisa acreditar na crença da outra pessoa em você, até a sua fé em si mesmo começar. Gosto muito de uma história do meu livro favorito. Não sei quantos de vocês já ouviram a história de Davi. Ele era um garoto que o seu próprio pai e irmãos sempre o colocavam por último. Quando o representante do rei foi visitar a sua família, ninguém lembrou de chamá-lo, mas aquele garoto recebeu um recado de motivação de um estranho. O recado era simples: você é especial. Há grandeza dentro de você. Sua família toda não lembrou de chamá-lo para comerem juntos, mas sei que você tem valor. E vim aqui te dizer isso. Estou falando de um dia que foi tão impactante para aquele adolescente que em poucos anos ele viu a possibilidade de enfrentar uma dificuldade onde todos diziam ser impossível de ser resolvida. Um gigante estava desafiando cada um dos soldados de Israel e todos tiveram medo, pois não achavam que tinham o valor próprio de enfrentar tal dificuldade e saírem vitoriosos. Um gigante com uma espada gigante. Não sei quantos aqui estudaram história em detalhes, mas quero que saibam que uma espada normal de um soldado israelense na época de Davi tinha aproximadamente 40 centímetros, mais ou menos isso aqui, para ser leve, pois em geral as batalhas aconteciam a muitos quilômetros da cidade e a maioria tinha que caminhar até a batalha. Então a espada era proporcional à força de cada soldado e não poderia ser uma espada muito grande comparada ao soldado, para não cansá-lo desnecessariamente. E seguindo esta comparação, a espada de Golias era bem maior, com um comprimento aproximado de seu antebraço. Eu quero aqui mostrar para vocês uma réplica dessa espada. Essa era mais ou menos o tamanho da espada de Golias, mas como vocês podem ver, comparado ao meu tamanho, ela é bem grande, mas ela era apenas o tamanho do antebraço do Golias. Imagine que esta espada era pequena comparada ao seu tamanho e que isso foi uma das principais causas para o medo entre tantos soldados. Mas Davi se lembrou do seu imenso valor, que um dia um homem lhe informou desta verdade, e sabendo que o seu valor era tão grande, ele não duvidou e foi enfrentar o gigante. Davi usou as armas que tinha, e é isso que você precisa fazer. O que você tem à mão para fazer, faça o melhor, e a sua recompensa pode até demorar alguns anos, como Davi teve que esperar alguns anos depois que o estranho foi visitá-lo, mas com aquela mensagem de poder e encorajamento, Davi venceu o gigante de sua vida, um problema que paralisou todos. Tiveram medo, menos Davi, mas com medo ele enfrentou o desafio, mesmo com esse medo. E este é o caminho dos vencedores. Diga comigo, por favor, é possível. Repita comigo, por favor. Pois a fé em si mesmo vem pelo ouvir e ouvir e ouvir. Enquanto você pensa nos seus objetivos e sonhos, vamos dizer juntos: é possível. Juntos, por favor. Diga com força e vontade: obrigado. E escreva isso, por favor. A maioria das pessoas nunca alcançaram seus objetivos, porque a maioria das pessoas
sofrem de cegueira das coisas que na verdade são muito possíveis. Elas ficam olhando à sua volta e pensando nas coisas que elas não têm. Robert Root, que escreveu um livro sobre os princípios do sucesso, disse: não é o que você não tem, é o que você pensa que precisa, que o impede de se tornar alguém de sucesso ou uma pessoa feliz. Não é o que você não tem. Hoje vocês têm acesso a todo o nosso material e nosso apoio por meio do aconselhamento digital no nosso livro Guia Judaico sobre Administração Financeira. Ele está sendo vendido em todo o Brasil por apenas R$ 63. Você pode, se quiser, dividir em seu cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Muito obrigado a todos por essa atenção. Aqui é o seu amigo Christoph Schubert, o primogênito da senhora Marlídia, desejando a vocês muito sucesso e felicidade. Desta forma, quero encerrar esta fala com uma citação adaptada de um dos meus grandes heróis em motivação, o senhor Les Brown. E ele dizia assim: se você quiser uma coisa com um esforço suficiente para sair e lutar por ela, a trabalhar dia e noite por ela, e dar o seu tempo, sua paz e até o seu sono por essa coisa, se tudo o que você sonhar e esquematizar for sobre isso, e a vida parecer inútil e desvalorizada sem essa meta, se você de bom grado suar para isso e se afligir por isso e se planejar para concretizar tal sonho e estar disposto a ignorar todo o medo da oposição que envolve tal busca, se você simplesmente for atrás da coisa que você quer com toda a sua capacidade, força e sagacidade, fé, esperança e confiança, além da conhecida pertinência, se nem frio, pobreza, fome ou doença, nem dor no corpo ou no cérebro puderem mantê-lo longe da coisa que você quer, se obstinadamente você rogar pelo seu sonho, com a ajuda de Deus, você vai obtê-lo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo neste canal Guia Judaico sobre Administração Financeira. Este é o seu guia financeiro.